Olá! Hoje o Além das Montanhas vai falar sobre recuperação judicial. O que é, como afeta as empresas, a economia, a sociedade e qual é o papel do Ministério Público em processos como este. Convidamos para este debate o Procurador de Justiça, Luciano França da Silveira Júnior, que atua na Procuradoria de Justiça Civil, com atribuições nas áreas de insolvência empresarial, de falência e recuperação judicial, de registros públicos e de conflitos de competência. Remotamente conversa conosco a advogada e administradora judicial na EXM Partners, Thalita Muzembani, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela Faculdade Damásio de Jesus. Ela é especialista em mediação e arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas e também em recuperação judicial e falências pela PUC de São Paulo. Aqui no estúdio está também conosco a promotora de justiça, Sumaia Chamon Junqueira Moraes. Ela é coordenadora da 3ª Promotoria de Justiça de Juízo Empresarial do Ministério Público de Minas. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV MP. Bom, vou começar perguntando para o doutor Luciano, pedindo para o senhor explicar o que é a recuperação judicial e em que ela se diferencia, por exemplo, de uma concordata e de uma falência. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa. Na verdade, a recuperação judicial é uma oportunidade prevista em lei para que o empresário, a sociedade empresária, possa postular ao Poder Judiciário, diante de um quadro de grave crise financeira, a oportunidade de ter um tratamento, de se submeter a um regime específico que vise a sua recuperação, visa a preservação da empresa e da sua função social, a preservação dos empregos, enfim, que vise, em suma, a continuidade da sua atividade empresarial. Em relação à falência, basicamente, a recuperação judicial objetiva evitar a insolvência empresarial, que é declarada nessa perspectiva de falência. Então, a iniciativa de postular essa recuperação visa exatamente evitar que essa empresa venha a ser extinta por uma inviabilidade na continuidade da sua atividade econômica. Quanto à questão da concordata, era um instituto previsto numa legislação anterior, a Lei 11.111, de 2005, né? E tem diferenças as mais diversas. Por exemplo, a recuperação judicial, ela tem a figura do administrador judicial, que é um auxiliar do juízo, e que na concordata era chamado de comissário, não é? É um aspecto. Mas o que diferencia na essência, que eu entendo, que eu reputo que é mais relevante, é que na concordata a possibilidade do deferimento judicial ficava exclusivamente ao crivo do magistrado, do juiz, que deferia ou não essa perspectiva, esse instituto, né, que tinha características de uma concordata preventiva ou, às vezes, em hipótese de concordata suspensiva. Ficava, enfim, ao crivo exclusivo do magistrado. E o Instituto da Recuperação Judicial, ele tem um viés colaborativo, em que o magistrado ele admite o processamento daquela recuperação, numa perspectiva de soerguimento da empresa, e, ao fazê-lo, possibilita que os credores possam dialogar, estabelecer um diálogo com a devedora e permite, inclusive, uma perspectiva de colaboração institucional para que essa empresa se recupere. Perfeito. Né? Bom, então agora eu vou chamar a doutora Thalita aqui para o debate. Eu queria saber, qualquer empresa pode pedir a recuperação judicial? Olá, Laura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar do programa e dizer que eu recebi a notícia com grande satisfação,
por estar aqui do lado de profissionais como a doutora Sumaia, que admiro como pessoa profissional, e também o doutor Luciano, que possuem grande experiência, inclusive em casos emblemáticos no estado de Minas, me inspirou a aprender e compartilhar cada vez mais com vocês, né? Sobre a possibilidade de requerer a recuperação judicial, primeiro é necessário observar os requisitos da Lei 11.101 de 2005, que nos seus artigos iniciais traz o regramento. O artigo 1º, ele prevê que a lei disciplina a recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária. No artigo 70A, ele dispõe a possibilidade da modalidade para o produtor rural, respeitados alguns requisitos. Então, por outro lado, o artigo 2º prevê os tipos de empresas acerca dos quais a lei não se aplica, como, por exemplo, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores que eu mencionei. Tem algumas ainda que, em relação à legitimidade, tem discussão em instância superior para pedir recuperação, porém, elas não estão pacificadas, tem linhas de vertentes opostas, né? Seria isso. Os clubes de futebol, né, pediram recuperação judicial recentemente, embora não sejam empresas propriamente ditas, né? Como é que eles se enquadram nisso? Sobre os clubes de futebol, é possível que eles peçam sem recuperação judicial desde que cumpridos alguns requisitos, né? É o caso que acontece no Chapecoense, no Coritiba, Figueirense, Avaí, Sport, Cruzeiro, o Náutico, Santa Cruz, Bahia, Paraná, o Joinville, nós já temos alguns casos, né? Isso porque, na essência, esses clubes possuem a finalidade empresarial. Tem funcionários, tem faturamento, tem a repercussão social. Em que pese na essência, algum deles estejam organizados como associação civil, eles se comportam na prática como verdadeiras sociedades empresárias, gerando milhares de empregos, diretos e indiretos, e eles são capazes de circular grande capital na economia do país. Então, essa possibilidade veio também com a lei da SAF, né? Ainda sobre esse tema envolvendo os clubes de futebol, é importante destacar que existem duas correntes sobre o poder ou não entrar com a recuperação judicial. A primeira delas é mais conservadora, ela é positivista e literal, compreende somente as entidades desportivas que se constituírem sob a forma da sociedade empresária e podem postular a recuperação judicial. Porque o artigo 1º da lei determina que a lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Então, segundo essa linha, a legislação pertinente à recuperação judicial se mantém aplicável tão somente ao empresário e à sociedade empresária. Mas há uma segunda corrente, que ela é mais principiológica, ela é sistemática, teleológica, e ela entende ser possível, juridicamente, entidades desportivas constituídas como associação civil sem fins lucrativos postularem a recuperação judicial, como mencionado há pouco. Um dos pressupostos para essa tese é a ideia de que a lei não deve ser interpretada de forma isolada. Ela utiliza, assim, a teoria do diálogo das fontes, segundo a qual o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática, conjunta e unitária. Então, dialogando as fontes normativas, a Lei 11.101 de 2005, a Lei 9.615 de 98, considerando a atividade desenvolvida pelos clubes, que é a atividade mercantil, né? As associações civis desportivas podem ser encaradas como sociedades empresárias de fato e obtendo a possibilidade jurídica de postulação da recuperação judicial. A vantagem, Laura, é de que a recuperação judicial vai conferir vários instrumentos para o devedor poder negociar suas dívidas, arrumar uma forma de enfrentar o seu passivo, fazer uma nova programação de pagamentos, garantir a continuidade das atividades e evitar uma falência, além de reduzir sua dívida, suspender os bloqueios e penhoras no prazo legal, viabilizando um tratamento de forma igualitária a todos os credores que se encontrem na mesma situação e classificação. Mas, existem limitações para essa empresa? Sim, como eu mencionei há pouco, tem o regramento específico e tem as limitações que devem ser observadas, de acordo com os artigos da lei. Doutora Sumaia, quem que apresenta esse plano de recuperação judicial?
quem que o recebe, né? Quais são essas fases do processo da recuperação judicial? Muito obrigada pelo convite, agradeço aqui a oportunidade de poder estar falando sobre o nosso trabalho, né? O trabalho que o Ministério Público desenvolve nessa área. E é uma honra estar aqui com profissionais tão gabaritados quanto o doutor Luciano, que eu tenho a honra de trabalhar, a doutora Thalita, que também tenho a honra de trabalhar em alguns processos. Bom, o plano de recuperação judicial, ele é apresentado pela empresa devedora, a que postula a recuperação judicial. A ela cabe apresentar, né, o plano de recuperação judicial no processo judicial, né? Primeiramente, ela faz esse pedido de recuperação judicial, né, e após o deferimento desse processamento de recuperação judicial, ela tem um prazo improrrogável de 60 dias, até 60 dias, para apresentar judicialmente esse plano de recuperação judicial. Então, ela apresenta esse plano de recuperação judicial ao juiz. Mas, digo, o plano de recuperação judicial, embora ele seja apresentado ao juiz, ele é dirigido aos credores, né? Porque quem vai votar em assembleia, se acaso tiver ou vai concordar com esse plano, são os credores. Há uma hipótese, sim, de apresentação desse plano, né, de recuperação judicial pelos credores, mas isso após esse plano ser reprovado, não ser aprovado, ser rejeitado em Assembleia Geral de Credores. Aí sim se abre aí um leque, né, discricionário para esses credores, se quiserem, apresentar esse plano de recuperação judicial também. Essa Assembleia Geral é um momento de debate, debater, de questionar esse plano? Sim, a Assembleia Geral de Credores é um órgão que eu tenho assim reputo como um dos mais relevantes e mais importantes dentro da recuperação judicial, porque são os credores que vão realmente votar ou anuir com aquele plano, ou rejeitar aquele plano, ou até modificar aquele plano, né? Então, a Assembleia Geral de Credores, no início desse debate, dessa conversa, né, Laura, você perguntou para o doutor Luciano a questão aí da diferenciação um pouquinho entre concordata e recuperação judicial. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar nos dois institutos, né? Na recuperação judicial, a vontade do credor, né, ela se erige como mais importante dentro da recuperação judicial. Por isso que muitos dos doutrinadores, né, que trabalham, entendem a recuperação judicial até como um contrato entre a empresa devedora e os credores. Embora eu até tenha posicionamento divergente, porque eu entendo que o judiciário tem um papel extremamente importante, né, não posso ser tido como estritamente um contrato. Não tem como não reconhecer a importância dos credores e a importância da Assembleia Geral de Credores, que provavelmente possivelmente ela vai acontecer, ela só não acontecerá se não houver nenhuma objeção ao plano de recuperação judicial apresentado por essa devedora, que abre-se no momento em que ela apresenta, abre-se então a oportunidade dos credores tomarem conhecimento desse plano, né, com todos os requisitos necessários, né, ela tem que apresentar o plano com todos os requisitos legais necessários já previstos na lei, e somente no caso dela não ter havido nenhuma objeção a esse plano, ou da própria empresa ter conseguido um termo de adesão de todos os credores, o que eu acho mais difícil. Eu não tenho experiência prática de ter acontecido isso, um termo de adesão total dos credores ou dos credores, maiores credores, né, em relação a esse plano de recuperação judicial, mas existe essa possibilidade. Então, normalmente, o que acontece é realmente a Assembleia Geral de Credores ser convocada, né, para aí aprovação ou rejeição ou então modificação do plano de recuperação judicial. Daí a necessidade de mediação, muitas vezes, então. A mediação hoje ela é tida como importante em todos os processos que existem, né? Principalmente agora, né? A lei prevê expressamente, a Lei 11.101, né? A necessidade dessa mediação e a possibilidade de mediação. A Assembleia Geral de Credores não deixa de ser também uma mediação no momento em que a empresa devedora apresenta os meios de se recuperar, né, e a forma detalhada desses meios, que irão ser analisadas pelos credores, e os credores, então, eles vão concordar com esses meios, eles podem modificar esses meios ou podem rejeitar esses meios. Não deixa de ser também uma mediação da forma como a lei prevê, porque a Lei 11.101 ela prevê um procedimento especialíssimo, né, não previsto no nosso Código de Processo Civil. Mas, de qualquer forma, a mediação
é importante dentro do processo de recuperação judicial, como dentro de todo o processo de insolvência civil. Doutor Luciano, quais são os órgãos envolvidos na recuperação judicial? Diríamos que quais são os atores principais dessa dinâmica processual, né? Nós temos a figura do devedor, seja o empresário, a sociedade empresária, que postula essa medida judicial. Nós temos o magistrado, que inicialmente aprecia e possibilita o processamento desse rito processual. Temos a figura dos credores, né? E a doutora Sumar já realçou a importância dessa assembleia geral que é realizada e que é um momento oportuno dessa avaliação desse plano de recuperação e a deliberação que é tomada por esses titulares desses créditos. Temos também a figura até do comitê de credores, que a lei também prevê como um órgão representativo desse universo de credores. Temos o administrador judicial, que é uma figura também de extrema importância, que será abordada até com maior profundidade pelas doutora Sumar e doutora Thalita oportunamente, e também a figura do próprio Ministério Público, né, que é uma parte pública autônoma, que é o fiscal da ordem jurídica, que atua tanto em primeira instância na figura do promotor de justiça, participando dos principais atos processuais, e também na esfera recursal, junto ao Tribunal de Justiça, em que atua o Procurador de Justiça, e eu procuro desempenhar de forma muito dedicada essa tarefa, juntamente com a doutora Ana Luísa, que é a Procuradora de Justiça também, que tem essas mesmas atribuições. Que riscos há para uma empresa durante uma recuperação judicial? Eu vislumbro o maior risco, porque ao postular essa recuperação e buscar essa preservação e o sorgimento dessa empresa, há de se ter em mira que deve haver um compromisso de lealdade, um compromisso ético, uma eficiência, uma determinação no sentido de cumprir todas as obrigações que são decorrentes das imposições legais e, sobretudo, aqueles compromissos que são assumidos perante os credores, né? É importante destacar que essa figura da recuperação, ela não permite, obviamente, algumas iniciativas que são, às vezes, temerárias no sentido de que a empresa não teria essa aptidão efetiva. Se não cumprir, ela corre risco de entrar em falência. Se não cumprir, ela pode ser convolada, como se diz em termos mais técnicos, essa recuperação para a figura falimentar. Ok. Bom, depois do intervalo, então, nós vamos saber como é que atua cada um dos órgãos envolvidos numa recuperação judicial. Aguarde um pouquinho só, a gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a recuperação judicial. Vou acionar a nossa convidada remota. Doutora Thalita, conta pra gente qual que é o papel de um administrador judicial nesse processo, quem pode ser administrador judicial e a quem cabe a nomeação dele. Laura, inicialmente, eu vou esclarecer que o administrador judicial ele é um auxiliar do juiz, né? Ele é, portanto, nomeado pelo próprio juiz que conduz o processo, nesse caso da recuperação judicial, e que tem nesse profissional a sua confiança. É necessário que o auxiliar esteja cadastrado no Tribunal de Justiça em que ele deseja atuar e ser nomeado, conforme dispõe a Resolução 393 do CNJ. Atualmente, em que pese haja a possibilidade de permissão, existe uma tendência de que o administrador judicial não seja uma pessoa física ou um profissional autônomo, mas sim uma empresa que tem equipe multidisciplinar,
como é o caso da EXM Partners. Lá nós temos advogados, economistas, administradores de empresa, contadores e uma gama de profissionais que estão aptos a prestar o serviço de uma forma mais célere e exitosa, com eficiência e efetividade. Isso reduz o tempo, por quê? Se o administrador judicial for só um advogado, precisaria, em alguns casos, subcontratar serviços de um contador para emitir seus pareceres. Isso demandaria uma autorização judicial, mais custos, dispêndio de tempo para guardar os trâmites legais, dentre outras movimentações. O mesmo caso se repetiria em sendo o administrador judicial um contador, um administrador de empresas ou um único economista. Ele precisaria subcontratar outros profissionais, a exemplo do advogado, para desempenhar a parte de seu encargo, envolvendo todas as atribuições que são específicas a ele. Em casos mais complexos, em questão de matéria ou com volume maior de credores, tem-se observado uma tendência no judiciário de nomear uma dupla de administradores judiciais em empresas, mas em grande maioria ainda se nomeiam empresas com expertise no tema e com equipe multidisciplinar. O administrador judicial, a empresa com a equipe, é quem atua como os olhos do juiz no processo, e ele atua num tripé. Qual é esse tripé? Primeiro, perante o judiciário, ele é o auxiliar do juiz e também do seu cartório. Ele auxilia o cartório a ficar atento às publicações das decisões, aos editais, à intimação para recolhimento de custas, o acompanhamento da marcha processual, respostas de ofícios, enfim, uma gama de atos. Perante a empresa, que é o segundo pilar desse tripé, a empresa em recuperação judicial vai ter que prestar contas a esse administrador judicial da sua atividade. Ele vai ter que fiscalizar a atividade da empresa, elaborar os relatórios mensais de atividade, acompanhar as negociações para testar a lisura e veracidade delas, dentre outros contextos que surjam no decorrer da recuperação judicial. Ele tem que apurar e evitar fraudes ou movimentações que sejam incompatíveis com as boas práticas. E o terceiro pilar do tripé é perante os credores, que é de suma importância também, tem que atender ligações para esclarecer as dúvidas dos credores, responder aos e-mails, orientar sobre a forma e o momento para se habilitarem, impugnarem, receber o seu crédito no formato adequado, deixar o site com as informações atualizadas, ali com as principais peças. O administrador judicial vai fazer circular as informações entre todos os stakeholders, que são as partes envolvidas, inclusive perante o Ministério Público. O papel do administrador, ele, na recuperação judicial, está previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 11.101 de 2005. E dentre as atribuições que estão ali, a gente observa a fiscalização das atividades, como eu mencionei, o cumprimento do plano, a elaboração de relatórios mensais de atividades de empresa recuperanda, relatórios sobre a execução do plano, a verificação dos créditos que vão ser arrolados na relação de credores das recuperandas, o recebimento de documentos enviados pelos credores para fins de habilitação e impugnação, divergências intentadas em incidentes processuais e impugnação também vão ser objeto de parecer desse administrador judicial, elaboração do edital e da segunda relação de credores, né, que é após análise que eu vou abordar em um momento subsequente, para ao final ter a consolidação do quadro geral de credores. Enfim, o administrador judicial ele fiscaliza o processo de recuperação judicial de forma repetida, proba, íntegra e guiado pelo senso da justiça e comprometimento com a função social do Instituto, reportando para o juiz o que for necessário e fazendo circular as informações pertinentes para cumprir a finalidade no exercício das atribuições. O administrador atua na Assembleia Geral dos Credores. Qual que é a importância dessa Assembleia? Ato de suma importância, como a doutora Sumaia já abordou alguns pontos, ele representa o momento da negociação, do exercício de voto e voz pelos credores, né? Uma das atribuições do administrador judicial, além daquelas que eu mencionei há pouco, é presidir o ato. Então, o administrador judicial vai presidir, vai ser o responsável pelo cadastramento e credenciamento dos credores na oportunidade, ele que recebe as procurações das pessoas que vão ser representadas por terceiros, por advogados, e da mesma forma, ele vai realizar a conferência dos votos e divulgar posteriormente o resultado obtido em assembleia no próprio ato, né, via peticionamento, também depois perante o processo. É a oportunidade, então, em que
tudo vai ser decidido sobre o plano, a viabilidade econômico-financeira. Caso algum credor entenda necessário, ele pode pedir, como a doutora Sumaia colocou algumas questões, pode pedir a suspensão da Assembleia, pode mencionar a necessidade de aditamento do plano, realização de ajustes, né? Alguns temas que vão ser colocados para votação no conclave. Se eles não concordarem com o formato do parcelamento, do pagamento, com a carência ou desconto que está ali concedido para o seu crédito ou classificação, superado o momento de objeções do processo, como a doutora Sumaia bem colocou, vai ser ali a oportunidade de questionar, fazer ressalvas e deliberar. É um ato formal, então, que tem a participação ativa do administrador judicial. O que ficar aprovado ali pela maioria dos credores é o que passa a valer no processo. Ok. Doutora Sumaia, o administrador judicial recebe uma remuneração, é fixada por quem? É pelo juiz? Tem parâmetros legais para isso? Sim, Laura. O administrador judicial, como a própria doutora Thalita disse, é um órgão importantíssimo, né, essencial, previsto na Lei 11.101, né, da recuperação judicial. E até por exercer muitas atividades e suas funções são inúmeras dentro, né, de uma recuperação judicial, logicamente, né, ele tem que ter contrapartida, uma contrapartida remuneratória, né, e essa contrapartida remuneratória, ela tem sim parâmetros, né. A Lei 11.101 prevê como parâmetro, como limite para o juiz, quem escolhe o administrador judicial é o juiz, ele é de exclusiva escolha do juiz, e também é o juiz que vai definir essa remuneração para o administrador judicial. A lei prevê como teto, como parâmetro para definição da remuneração do administrador judicial, o teto de 5% do valor, é o máximo que pode ser, 5% do valor dos créditos devidos na recuperação judicial. Quem paga? Quem paga é a empresa devedora. Além disso, ela prevê que essa fixação, né, além dela não poder superar os 5% do valor dos créditos previstos, listados na recuperação judicial, o juiz tem que levar em conta a capacidade do devedor de pagar esse valor remuneratório, a complexidade do trabalho que vai ser exercido, porque nós temos recuperações judiciais de vários tamanhos, de várias complexidades, né? E também o valor praticado no mercado, né? Nós temos que examinar profissionais que vão também, são também órgãos que estão dentro ali da recuperação judicial, como por exemplo os próprios advogados da empresa, né? E o valor praticado no mercado, dependendo da complexidade do tamanho. Eu faço um parênteses aqui, porque a questão da remuneração do administrador judicial, ela tem levado a vários debates, né, em jurisprudências, doutrinadores. Por quê? Porque esse teto de 5% do valor dos créditos é um teto, pode parecer pequeno para um leigo, mas dentro de um processo judicial é um teto que dá uma discricionariedade muito grande para o juiz. Porque estamos falando aqui de recuperações judiciais, que hoje é de repercussão nacional. Vou citar aqui como exemplo, porque o processo é mesmo, porque é público. A recuperação judicial da empresa Samarco, ela listou como passivo bilhões, nós estamos falando de bilhões de reais, 50 bilhões de reais como passivo. 5% então, não é uma pequena, quando né? o juiz fixou inicialmente a remuneração do administrador judicial na recuperação judicial da Samarco, ele não ultrapassou esse teto, mas a remuneração, de acordo com a porcentagem que ele fixou, ela girou, ela dava por volta de 800 milhões de reais. Imagina, um profissional, né, no caso são 3 profissionais que foram escolhidos, uma remuneração de 800 milhões de reais, vamos assim, nós entendemos, o Ministério Público entendeu que fugia, além de fugir o valor do mercado, né, era um valor absurdo, porque uma empresa que está devendo os credores pagar um valor desse além das dívidas, justamente, mais 800 milhões. feria até, no caso aí, o interesse dos próprios credores, como se recuperar uma empresa dessa. Então, essa questão aí da remuneração do administrador judicial, embora o juiz tenha uma discricionariedade nesse aspecto de porcentagem, né, ele tem que justificar.
E esse valor ele não pode ser exorbitante, embora ele esteja dentro dessa porcentagem dos 5%. Então ele tem que, falamos muito, nós promotores de justiça que atuamos nessa área, que o juiz sempre tem que examinar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar que nessas ações, nessas recuperações judiciais, cujas ações são bilionárias, vejamos aí remunerações também milionárias, né? Que não podem também acontecer. E qual que é o papel do Ministério Público nesses processos de recuperação judicial? Acho que já até pelo que eu falei aqui, o papel do Ministério Público nas recuperações judiciais é imprescindível. E a cada dia que passa tem se mostrado mais imprescindível, né? O doutor Luciano já pincelou um pouquinho, né? Na maioria, o Ministério Público ele atua como defensor, como fiscal da ordem jurídica, né? Para ter garantias de lisura dentro desse processo de recuperação judicial, evitar fraudes. E aqui é importante dizer também, nesse caso, que o Ministério Público não só atua como fiscal da ordem jurídica, mas ele é o titular da ação penal. Então, cabe ao Ministério Público investigar os crimes previstos na Lei 11.101, chamados crimes falimentares, mas que são crimes que também podem ser praticados no âmbito da recuperação judicial. Cabe ao Ministério Público investigar esses crimes e cabe ao Ministério Público denunciar, né, a prática desses crimes. Ele é o titular da ação penal. Os crimes previstos na Lei 11.101, eles são de ação penal pública incondicionada. Só ao Ministério Público cabe processar, cabe ajuizar a ação penal. Né? Então, é de extrema importância a atuação ministerial e a cada dia que passa eu vejo os tribunais reconhecendo a legitimidade do Ministério Público em diversos momentos da recuperação judicial. Tanto peticionando, tanto atuando, tanto manifestando em pareceres e recorrendo também, né? Doutor Luciano, e qual que é o seu papel, né, do procurador de justiça nesse processo de recuperação judicial? Pois bem, o procurador de justiça, diferentemente do promotor, que atua na primeira instância junto ao juízo recuperacional, falimentar, o procurador atua na instância recursal, no Tribunal de Justiça. E na verdade, a maior parte dos feitos que são encaminhados à Procuradoria são feitos para exarar um parecer sobre, geralmente, recursos aviados pelas partes, pelos interessados ou pelo próprio Ministério Público, né? Recursos de agravos, recursos de apelações. Então, nós temos um prazo, que o Código de Processo Civil prevê, que é um prazo de 30 dias, para que nós analisemos aquele recurso e nos manifestemos sobre todos os aspectos de debate atinentes àquela insatisfação, àquela resignação recursal. Né? É interessante também realçar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, num processo que ainda é recente, passou a fazer as especializações das câmaras cíveis. E nós temos hoje duas câmaras, que é a 16ª e a 21ª, que tratam especificamente desses temas da insolvência empresarial. E nós temos também na Procuradoria de Justiça procuradores, no caso eu e a doutora Ana Luísa, que temos essa atribuição de atuar nessa área. Além dos pareceres, Laura, nós também temos a prerrogativa de recorrer das decisões do próprio tribunal. O Ministério Público pode intervir sem ser provocado a dar um parecer? Ele pode intervir de alguma forma, tomar iniciativa? Pode. Né? De regra, os autos são remetidos mediante vista para a manifestação, mas nós podemos ter a iniciativa também de postular em qualquer feitos que tramitam na segunda instância, que sejam da nossa atribuição e que motivem uma intervenção de qualquer natureza. Né? Então, os recursos podem ser aviados pelo Procurador de Justiça, sejam recursos como agravos internos, que combatem decisões individuais dos embargadores, como também recursos de decisões colegiadas, que são proferidas pelas respectivas câmaras cíveis.
E o Ministério Público tem um prazo para analisar, para atuar nesse processo? Como é que decorre essa recuperação judicial? Como já pontuei anteriormente, no caso dos pareceres, o Código de Processo Civil prevê um prazo de 30 dias para que a manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica. Assim que o plano é apresentado, por exemplo, aí o Ministério Público dá o parecer também? O Ministério Público intervém nessas questões em primeira instância, e a Lei 11.111 prevê vários prazos específicos da própria lei, que inclusive correm em dias corridos, né? Diferentemente do Código de Processo Civil, que é dias úteis, porque o espírito da Lei 11.111, inclusive, é de celeridade. Né? E nós temos procurado aqui em segunda instância, mesmo tendo prazos mais dilatados, que observem o Código de Processo Civil, procurar nos manifestar com a maior celeridade possível. Quanto tempo isso pode durar? Olha, as nossas manifestações são todas em prazos bem, diríamos, exíguos, né? Pontuais. Né? Agora, o processo como um todo, evidentemente, seja na primeira instância, ou seja, o julgamento dos recursos, ele tem um prazo mais dilatado. Nada fixo, assim, depende do caso. Depende do caso específico, vamos dizer assim. Ok. Nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já e vamos falar sobre a situação dos credores e o que acontece com a empresa depois da recuperação judicial. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos saber sobre a situação dos credores e da empresa depois da recuperação judicial. Eu vou perguntar para a doutora Thalita, como é que é realizado esse pagamento dos credores na recuperação judicial? Laura, antes de adentrar no tema pagamento, é importante deixar claro que existem dois tipos de credores. Os credores concursais, que são aqueles cujos valores devidos pela empresa devedora em recuperação judicial se originam de obrigações com fato gerador anteriores à distribuição da recuperação judicial, né? E também os credores extraconcursais, que são aqueles cujos valores a receber da empresa originam-se de obrigações firmadas posteriormente à data da distribuição da recuperação judicial. Os extraconcursais, que são esses posteriores à recuperação judicial, eles receberão normalmente com o adimplemento da empresa, conforme o pacto celebrado, um contrato previsto, num acordo firmado entre as partes. Ou seja, eles não se sujeitam às regras da recuperação judicial, nem se submetem, nem se confundem com as regras que serão abordadas ali no plano de recuperação judicial que vai ser apresentado pela própria empresa. Por sua vez, os credores concursais, que são aqueles cujas obrigações se deram antes da distribuição da recuperação judicial, é de suma importância mencionar que eles somente receberão após a aprovação do plano de recuperação judicial, sendo aprovado o plano naquelas condições, conforme a carência, o deságio, né, que é o desconto, as previsões constantes no plano, é que eles vão receber. Esse é um detalhe muito relevante. Outro ponto importante é que não adianta somente ser o titular de uma sentença procedente em uma ação autônoma, que concede o direito ao recebimento de um valor. O credor precisa habilitá-lo no quadro geral de credores da recuperação judicial. Caso contrário, ele somente vai ter um título, seja ele judicial ou extrajudicial em outros casos, e ele não surte o efeito prático. Como é que funciona isso? Posso me adentrar a esse tema, Laura? O credor se habilita para receber isso. Exatamente. Existem dois momentos para habilitar ou impugnar um crédito. Administrativamente, é o primeiro deles, e depois judicialmente.
depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, a empresa vai lá, entra com a ação de recuperação judicial, o juiz, analisados os requisitos, o parecer do administrador judicial, fala, ok, o processo pode seguir. O juiz, então, determina a publicação de um primeiro edital, é o edital da primeira relação de credores. Nele vai constar um prazo que se inicia a partir dali 15 dias corridos, como colocou o doutor Luciano, alguns prazos são colocados em dias corridos, e aqui tem 15 dias corridos para que os credores enviem, geralmente por e-mail ou por correspondência, ao administrador judicial nomeado. São requerimentos de habilitação, quando o credor não está lá na lista, ou impugnação, quando ele está, mas o credor não concorda com o valor ou a classificação, comprovando o que ele entende que é o seu direito. Eu tenho o direito de receber um valor, eu envio um e-mail para o administrador judicial, conforme as informações que constam no site, as orientações passadas, e o que hoje é a regra que mais acontece, né? Quais são esses documentos? Aqueles hábeis a comprovar o meu direito, seja uma nota fiscal, um documento pessoal, um contrato, um comprovante de compra e venda, uma carteira de trabalho, termo de rescisão do contrato de trabalho, uma cédula de crédito bancário, uma sentença judicial, a cópia da íntegra de um processo. São alguns exemplos de documentos que podem ser apresentados. Geralmente, esses documentos, em relação a eles, a ideia é que quando o AJ, o administrador judicial, for analisar o pedido, seja de habilitação ou impugnação, ele consiga olhar tudo e compreender o lastro, ver a veracidade das informações, se aquilo que está apresentado na teoria realmente corresponde à prática, né? Ele vai verificar também com a contabilidade da empresa, todos os lastros que existem. Será feito, então, depois da apresentação desses pedidos de impugnação e habilitação de crédito, uma análise dessa documentação dos pedidos enviados ao administrador. Ele tem um prazo, o administrador tem um prazo de 45 dias, também corridos, após o término daquele prazo de 15 dias. Então, são 15 dias, do 16º em diante, o administrador tem 45 dias corridos para que ele analise essa gama de pedidos e requerimentos que foram apresentados. Concluída essa análise, o administrador judicial vai providenciar um arquivo que chama Segunda Relação de Credores. Ela também vai ser elevada ao site do administrador judicial e ali contém as principais peças processuais. Nela, constará o resultado das análises com a fundamentação específica, menção aos documentos que foram analisados, o porquê sim, que aderiu e concordou com o requerimento, ou porque não, que não enquadrou nas possibilidades ou não apresentou os documentos hábeis para isso, a fim de dar a devida publicidade a todos os envolvidos ali no processo. Se ainda assim, algum credor apresentar essa lista do administrador judicial estiver descontente, não concordar ou com o valor listado lá, ou a classificação, ou caso ele não esteja lá, eu pedi para me incluir, mas o administrador judicial não me incluiu, ele entende que eu não tenho razão. Ele vai ter mais uma outra oportunidade de impugnar ou habilitar o seu crédito. Se ele estiver na lista do administrador judicial e não concordar com o valor ou com a classe, ele pode impugnar o teor e, da mesma forma, se ele não estiver na lista, ele pode requerer a sua habilitação, a inclusão. Mas dessa vez o formato vai ser diferente. Ele é judicial. Estamos num outro momento do processo. Aqui, o administrador judicial vai apresentar aquela segunda lista de credores junto a um edital. Vai ser o edital da segunda relação de credores. Nele é conferido o prazo de 10 dias corridos, após a publicação do edital dessa lista de credores apresentado pelo administrador judicial, para que ele possa avaliar, o judiciário possa avaliar. Isso tem um trâmite específico. É distribuído um incidente processual apenso ao processo principal. E aqui é importante dizer que é necessário ter um advogado para realizar esse peticionamento e a distribuição do incidente apenso ao processo da recuperação judicial. Então, se o credor não habilitou seu crédito formalmente e ele não foi analisado pelo administrador judicial, seja pela via administrativa ou judicial, ele não vai receber
não haverá êxito no recebimento, em que pese exista o reconhecimento dos direitos, até mesmo por uma sentença numa ação autônoma, uma ação de indenização, de reparação de danos, uma ação trabalhista. Se ele não estiver no quadro geral de credores, ele não receberá. Isso é um ponto muito relevante. E também é importante aqui colocar, aqui na prática eu vou acompanhando, e existe muito disso, os advogados peticionam no processo principal da recuperação judicial, e isso também não surte efeito, é o meio inadequado. Então, é importante ter atenção à forma adequada. Peticionamento de requerimento de habilitação e impugnação no processo principal não surte efeito. Então, ou deve ser perante o administrador judicial, na fase administrativa, ou via incidente processual na fase judicial. É isso. Doutora Sumaia, o Ministério Público pode propor ação no processo de recuperação judicial? Ele pode intervir nesse meio aí? Como eu já havia dito anteriormente, no bloco anterior, o Ministério Público, a atuação maior do Ministério Público, o papel maior do Ministério Público é como realmente fiscal da ordem jurídica na recuperação judicial. Ele atua, ele é um dos órgãos de fiscalização, né, da lisura, e falei que realmente ele tem atuação como autor também da ação penal, aí ele já não é nem fiscal da ordem jurídica, né, mas sim, o Ministério Público, a meu ver, e isso já é reconhecido também pela jurisprudência, ele tem ampla atuação no processo recuperacional, inclusive como autor. Por exemplo, o Ministério Público pode, como autor, ajuizar os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, né? Nós mesmos lá na promotoria já tivemos a oportunidade de ajuizamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica numa recuperação judicial. Né? Isso significa o quê? Significa que o Ministério Público, além de atuar como fiscal da ordem jurídica, emitindo seus pareceres, suas opiniões dentro do processo e podendo recorrer também das opiniões que ele entender que discordar das decisões do juiz, ele também atua como autor de ações dentro de incidentes que caminham junto com o processo recuperacional. Se ele não concordar com aquela Sim, por processo, exemplo, com aquele acordo que foi feito. Um incidente é uma ação separada, mas que é auxiliar, que atua, que tramita conjuntamente com o processo recuperacional, né? Que ela não existe sem o processo recuperacional. Então, um incidente que eu citei, que é esse de desconsideração da personalidade jurídica, né? Ele visa que, no caso da recuperação judicial, que o pagamento dos credores atinjam não a empresa, não somente a empresa que pediu recuperação judicial, mas porventura algum sócio, né, algum terceiro, né, em caso de abuso de personalidade jurídica. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar, por exemplo, um incidente de suspeição do administrador judicial, por exemplo. Né? O Ministério Público já tem ampla atuação dentro do processo, pedindo, por exemplo, a destituição do administrador de justiça. Ele pode impugnar créditos que já estão arrolados dentro do processo de recuperação judicial. Então, ele tem ampla atuação e pode também atuar como autor. Né? Não a maioria da sua atuação ocorre realmente como fiscal da ordem jurídica, mas também pode atuar como autor. E na sua atuação geral, né, mesmo como fiscal da ordem jurídica, mesmo fiscalizando o processo, né, a lisura do processo, e mesmo como autor, ele tem ampla atuação no sentido de que pode recorrer, né, previsto no Código de Processo Civil, de todas as decisões em que ele manifestou contrariamente, que houve uma decisão contrária ao seu posicionamento, e inclusive quando é autor também, logicamente, se ele é autor, ele pode também recorrer de decisões dentro do incidente. Explica pra gente o que acontece se o processo de recuperação judicial for com vista para o Ministério Público e o Ministério Público não se manifestar. Quando é que isso pode acontecer? Aqui é importante dizer que o promotor de justiça, né, ele vai examinar se é caso realmente de atuação ou não. Não é só pelo simples fato do juiz encaminhar o processo ao promotor de justiça que ele é obrigado a manifestar. Né? A não manifestação do Ministério Público em caso de o juiz encaminhar o processo e o promotor entender que não ser caso de atuação ministerial, ela tem que ser justificada. Ela não pode simplesmente, não vou atuar.
Não Tem é. que dizer se é porque concorda. Tem que ser ou fundamentada, não tem que ser cabe. fundamentada. Não cabe atuação ministerial, porque em determinados casos também não cabe, até às vezes prejudicam o célere andamento da recuperação judicial, mas ele vai fundamentar a razão pela qual, ou na lei, ou então nos órgãos correcionais que já entenderam sobre o assunto. E esse processo vai retornar ao judiciário com essa manifestação fundamentada do promotor de justiça dizendo que não atua no caso, ou se no caso ele vai atuar. Se o juiz discordar do posicionamento ministerial entender que é caso de atuação do promotor de justiça, ele pode encaminhar esse processo, no caso, aí fazendo uma analogia com o artigo 28 do Código de Processo Penal, ao Procurador-Geral de Justiça, falando, o juiz vai mais ou menos dizer, eu entendo ser caso de atuação ministerial. E aí o Procurador-Geral de Justiça vai examinar o caso. E se o Procurador-Geral de Justiça entender ser caso realmente de atuação ministerial, discordar daquele posicionamento do promotor de justiça, ele vai determinar, né, um outro promotor para que atue no caso e manifeste dentro do processo. Doutor Luciano, há uma ordem de prioridade para pagamento dos credores? Como é que isso é definido? E o Ministério Público interfere nisso? Sim. Mas eu gostaria só de complementar a fala da doutora Sumaia, me permita. Há uma recomendação, o número 102, de 8 de agosto de 2023, do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata essa questão da intervenção do Ministério Público, dá diretrizes bem pormenorizadas sobre essa atuação institucional nessa matéria de insolvência empresarial. Né? Evidentemente que são várias orientações de várias matizes, mas é um ato que hoje nos traz uma certa segurança, uma certa diretriz, uma atuação institucional mais homogênea. Quanto a essa questão da ordem de prioridade, acho que é um dos fatores mais fundamentais do processo, seja recuperacional ou falimentar, né? A observância prioritária das chamadas classes relacionadas aos credores, né? Quando a minha fala inicial da concordata, na concordata só se tratava dos créditos quirografários, né? E a recuperação judicial ela procura tratar de forma mais ampla dessas expectativas de recebimento. Me permita que enumerar, e a doutora Sumaia me corrija se eu estiver equivocado. Inicialmente nós temos a classe dos credores trabalhistas e dos créditos decorrentes do acidente de trabalho, né, que estão em primeiro plano. Em segundo, os credores com garantia real, aqueles, por exemplo, que têm uma hipoteca que garanta aquele valor creditício. Em terceiro plano, a terceira classe dos créditos tributários, né? E ao final, os chamados créditos quirografários, né? Que não está inserido nessa ordem de preferência. O Ministério Público, obviamente, no seu procedimento de fiscalização do processo de insolvência, está sempre observando a fiel observância dessas disposições legais. Uma empresa que já pediu recuperação judicial pode pedir novamente? E o que acontece depois da recuperação judicial, para a gente finalizar aqui o programa hoje? Olha, na verdade, não vejo na legislação qualquer tipo de limitação para que o pedido de uma empresa que já se submeteu a um processo de recuperação judicial, né, ela possa, obviamente, se valer desse instrumento novamente, né? Nós temos, inclusive, casos no país de situações em que uma mesma empresa já postulou novamente uma recuperação judicial. E depois de recuperada, o que acontece com a empresa? Na verdade, se ela se submeteu e cumpriu aquelas obrigações, ela volta a operar, né, sem aquela fiscalização, aquela submissão judicial, né? Eu só observo na questão do novo pedido da recuperação judicial
é que a lei limita que ela não pode fazê-lo num prazo inferior a 5 anos. Ou seja, se aquela concessão ela dista por mais de 5 anos, nada impede que esse pedido possa ser novamente realizado. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, desse programa. Obrigada, doutora Thalita, pela sua presença aqui, mesmo que virtual. Foi um prazer conversar com vocês. A você que esteve nos acompanhando, continue ligado na programação da TV MP. A gente volta em breve com novas informações para você. Até!